achei que vai fechar melhor. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, muito bom dia. Nesse dia 5 de julho de 2020, o ano da pandemia. Graças a Deus, parece que as coisas estão, pelo menos aqui pelos lados do Ceará, estão evoluindo bem, né? Oremos ao Senhor para que tudo continue assim e até o final desse mês as atividades todas possam voltar à sua normalidade. Muitos têm falado sobre o tal do novo normal. Eu não sei o que isso quer dizer. Eu só quero voltar a congregar, cultuar junto com meus irmãos e vivermos próximos uns aos outros, sem as dificuldades que hoje a gente tem enfrentado. Mas agora é hora de adorar o Senhor por meio do estudo da sua palavra. É a nossa escola bíblica dominical. E para isso vamos começar orando e pedindo a Ele que nos abençoe enquanto estudamos a sua palavra e dessa maneira demonstramos respeito, afeto e louvor e adoração ao nome dele que é digno. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, te agradecemos pela noite que temos passado, pelo dia que nasceu e a sua misericórdia que renovou-se em nosso favor. Te pedimos, ó Deus querido, que nos abençoe agora enquanto te adoramos por estudar a tua palavra. Exaltamos o Senhor por reconhecer a tua palavra. Nos instrua por tua palavra com o teu Espírito Santo, guiando-nos através dela. Abençoa cada um dos que estão assistindo aqui em casa, ali, através das redes dessa mídia social. Nos ajuda, Senhor, a fazermos da melhor maneira possível. Agradecemos pela evolução da questão dessa pandemia aqui no Ceará. Abençoa todo este país e todo este mundo. Ajuda, Deus querido, que a tua igreja possa tirar as lições necessárias dessa situação. Se possível, que o mundo também assim o faça. Nos conduza, Deus, em todas as coisas. Em nome de Cristo. Amém. Nós vamos adorar o Senhor cantando um dos nossos coros, 236, Estrela da Manhã. 236, Estrela da Manhã. Nessa manhã, o Senhor seja lembrado como a nossa estrela maior, muito maior do que o sol. A estrela que brilha, ilumina, nos aquece, nos mantém. Adoremos a Ele então. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Ainda, para adorar o Senhor, número 278. Não sei porquê. Não sei porquê o amor de Deus se revelou para mim. Eu sei que foi porque Ele me ama. Mas por que a mim? Eu sei quem sou, grande pecador que sou. Então tem coisas que eu não sei. Agora eu não estou reclamando não, eu dou graças a Deus que Ele me amou, mesmo que eu não entenda todos os motivos. Basta que Ele tenha me amado e isso me alegra. Mas eu sei de uma coisa, eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, minha herança, até o dia final. Vamos adorar o Senhor com 278. Não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador
sigamos estudando a palavra dele para conhecê-lo melhor, para amá-lo melhor. E é o que faremos agora, estudando a preciosa palavra do Senhor, nosso tempo de lição bíblica. Vamos a isso? Está com sua Bíblia aí? Está com um caderninho de notas, uma caneta, um lápis? Isso faz muito bem para a mente e para a alma, para o seu crescimento, ok? Vamos lá então para a nossa EBD do dia 5/7/2020. Estamos falando sobre proclamação. Esse é o nosso tema dessas últimas semanas e creio eu que hoje fecharei esse tema. Hoje falaremos de 2 pontos: a importância da proclamação e sua prática, ok? Vamos lá. Então, primeiro, a importância. Nós já estudamos o que é a proclamação, historicamente, biblicamente. Nós já estudamos o seu conteúdo. A proclamação é o próprio Deus, Jesus Cristo, seu Filho, a sua palavra, seus atributos. Então, o Evangelho, a boa notícia de que Deus ama o pecador, apesar de ter todos os motivos para odiá-lo. Então, as virtudes de Deus, como já falamos domingo passado. Hoje, então, queremos falar sobre a sua importância e a sua prática. Espero que possamos concluir de maneira a passarmos para outro tema no domingo seguinte. Então, falemos então a respeito da importância da proclamação, da pregação da mensagem que nos foi dada. Será que é muito importante a proclamação do Evangelho? Ou é de importância média? Ou é tão importante quanto outras mensagens? É comum vermos no mundo religioso a ideia de que a mensagem cristã, é assim que é dito, a mensagem cristã é importante, mas ela é importante em meio a outras tantas, né? É importante como a mensagem budista, hinduísta, islamista e por aí vai. Então é importante, não se nega, mas é importante tanto quanto as outras. Será que é realmente assim? E quando outras religiosidades dizem isso, será que elas estão sendo sinceras? Ou estão só tentando disfarçar? Será que realmente as outras mensagens, as outras religiosidades consideram-se iguais às outras? Se você parar para analisar cada ponto de vista religioso, raramente você encontra uma que diga com sinceridade que considera todas as outras iguais. Se você for a fundo analisar, todas as religiosidades, ou na sua grande maioria, vai se afirmar como a mensagem correta. Certo? Com o cristianismo, ou melhor dizendo, com a mensagem cristã, ou mais profundamente ainda dizendo, com a mensagem do Cristo, a mensagem da palavra de Deus, é assim. Se você encontrar um cristão pregando o Evangelho, a mensagem do Evangelho, e dizendo que ela é só mais um caminho e é igual às outras, é tão importante quanto as outras, então tal pregador, tal pessoa não entendeu o Evangelho. Não entendeu. Não entendeu nem de maneira básica. Básica, bem rasa, não entendeu. É alguém profundamente desconhecedor da mensagem do Evangelho.
Pode ser que seja alguém muito desonesto. Pode ser. Mas nesse caso, além de desonesto, é desonesto com o pouquinho que conhece. Porque, vamos lá lembrar, rapidamente e basicamente. Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Isso exclui qualquer outro caminho, qualquer outra mensagem como verdade. Exclui. Sim, a mensagem do Evangelho, ela é exclusivista. Ok? Ela afirma-se como a única capaz de conduzir um pecador à vida em Cristo, a viver com Deus. Se ela diz que ela é a única, então sim, ela afirma indiretamente e às vezes diretamente que as outras não vão conseguir fazer isso. Portanto, as outras são mensagens rotas, falsas, furadas. A mensagem da Bíblia, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, afirma-se como a única capaz. Vamos lá? Basicamente, o que é que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16? Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então perceba, não é uma mensagem, não é um caminho. O Evangelho apropria-se do fato de que ele é exclusivo. Então, por aí, introdutoriamente, já precisa estar na nossa cabeça que há uma importância mais elevada, há uma importância alta, muito alta, ao ponto de exclusividade na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E por que é importante falarmos isso? Isso tem a ver com embate com as outras religiões? Sim, tem. Não um embate de inimizade com as pessoas, mas um embate entre verdades. A verdade que o Evangelho diz ser a verdade e as outras verdades que se afirmam. Jesus diz que é a verdade. Jesus diz que a palavra é a verdade. Então, se é isso mesmo, então ela tem uma importância elevada. Então é sobre um embate com as demais filosofias ou religiosidades, sim. Não contra pessoas, a não ser que essas queiram ser inimigas do Evangelho. Mas a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra ideias, filosofias, sofismas, evangelhos que têm surgido por aí. Então é muito importante, sim, a questão da proclamação. Não por causa do proclamador, mas por causa do que se proclama. No nosso caso, o Evangelho de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo. Vamos então analisar essa importância a partir de alguns textos bíblicos. Vamos lá? Vamos começar com Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 17. Romanos 10, do 9 ao 17. Romanos 10, do 9 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue ou quem proclame? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então perceba bem, o que Paulo está dizendo é que o indivíduo que confessa com a sua boca, crendo no seu coração, em Cristo, em Deus, no seu Evangelho, estou resumindo o que ele está dizendo, tal pessoa será salva, seguramente será salva. E ele está dizendo isso baseado no Antigo Testamento, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí Paulo argumenta dizendo assim, mas como invocarão? Vão invocar o quê se eles não sabem quem é? Não sabem nada sobre o Senhor. Por isso é importante a pregação. Porque é por meio da pregação da palavra de Cristo que o indivíduo pode vir a ter fé. A fé que o faz invocar, a fé que o faz crer no coração, essa só pode vir por causa da palavra de Deus, da pregação, da proclamação. E assim a fé vem pela pregação. Não é possível ter fé sem proclamação. Não é possível alguém crer se não houver pregação do Evangelho. Não é possível. Não é possível alguém crer olhando para as nuvens. A natureza é um testemunho não verbal a respeito de Deus, que é suficiente para condenar alguém, mas não para dar-lhe fé. Não existe uma pessoa que sentou um dia, olhou para o céu, viu as estrelas e disse, oh, coisa linda. Rapaz, essas estrelas, olha só. Ah, entendi, existe um Deus que mandou o seu filho aqui, olha só. Essas estrelas estão me informando que seu filho veio aqui e morreu por mim numa cruz. Não existe isso. Ninguém crê no Evangelho olhando para o mar. As pessoas podem até olhando para a natureza, pelo que já ouviram de Deus, da Bíblia, podem olhar para a natureza e entender que foi Deus que fez. Mas se elas não tivessem nenhuma informação sobre Deus, elas não iriam crer em Deus só olhando para a natureza e crer e aceitar, se arrepender dos seus pecados. Não! Deus promove a fé no coração das pessoas por meio da pregação do Evangelho. Portanto, olha a importância da proclamação. É por meio dela, por meio da proclamação, que se obtém a fé salvífica. E assim a fé
vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Portanto, isso não é de importância pequena, não é de importância média, mediana, não é de importância trivial, não é de importância comum como qualquer outra coisa. Estamos falando do único meio que Deus diz que salva pecadores. Sim, é o único meio que Deus diz em sua palavra que por esse meio, pela proclamação do Evangelho, os pecadores podem crer para a salvação. Portanto, é muito importante. Não é pouco, é muito, muito elevada o nível de importância da proclamação do Evangelho. Um outro texto que podemos ver essa importância está em Romanos 16. Romanos 16, do 25 ao 27. Romanos 16, do 25 ao 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Olha o que é que Paulo está dizendo agora sobre a importância da proclamação. Verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Ou seja, a mensagem proclamada de Cristo, a pregação do Evangelho de Cristo, não somente é muito importante para a salvação, mas também é muito importante para nossa confirmação. O que é que Paulo está falando como confirmação? Sabe, aquelas lutas que normalmente o novo convertido pode enfrentar? Do tipo, será que foi mesmo salvo? Eu não sei, estou em dúvida. A pregação do Evangelho confirma na alma do pecador que creu, de que ele de fato é nascido de Deus. A pregação faz essa ligação, esse link. Por isso, o novo convertido continua indo, se alimentando, se esforçando. Estou falando do novo convertido, mas os veteranos na fé também têm crises, lutas com pecados, que muitas vezes são atormentados pelos pecados, pelas tentações, pelas vozes externas, que muitas vezes os levam a conflitos do tipo, será que eu criei mesmo? Será que eu não só me acostumei com o ambiente religioso que eu gosto? O que é que ajuda um indivíduo, um crente, a se confirmar? A pregação do Evangelho. A pregação mesmo. Ouvir a pregação do Evangelho. Ler o Evangelho. Meditar no Evangelho. Aprofundar-se no Evangelho. Nadar profundamente no Evangelho. É o Evangelho. É a mensagem, é a proclamação dele que nos confirma. Sabe quando você está nesses dias de crise e vai para o Evangelho até com luta, não quer muito ir, mas você vai, porque você sabe, a sua alma sabe, o seu espírito sabe, aqui eu vou encontrar conforto, consolo, alívio. Isso é a confirmação do Evangelho. Um descrente não encontra significado nisso, não faz sentido.
Ele até lê, mas não faz sentido. Mas um crente é sempre confirmado por meio da proclamação do Evangelho. Por esse motivo, irmãos, pregue o Evangelho para você mesmo. Pregue o Evangelho para você mesmo. Leia o Evangelho. Escute o Evangelho. Ouça João 3,16. Memorize, estude. João 3,16 é só um versículo. Mas como dizia Lutero, é o Evangelho compacto. Como se o Senhor tivesse pego o Evangelho, apertasse e colocasse ele num versículo só. Se você meditar em João 13,16, ali tem uma boa dose de Evangelho para a alma carente de Deus, sempre. Às vezes tem-se a ideia de que pregar o Evangelho é coisa que a gente deve fazer para quem ainda não crê no Evangelho. Isso não é verdade. O Evangelho é o alimento do crente. O Evangelho é o alimento de quem crê no Evangelho. Não existe, nesse sentido, Evangelho básico e Evangelho profundo. Não. O Evangelho é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Portanto, olha só a importância da proclamação. Ela não somente salva, mas ela confirma os salvos. Um salvo continua crendo, e crendo cada vez mais, e se alimentando cada vez mais, e lhe satisfaz, e lhe faz bem. Nas suas crises, que ele nem quer ler as Escrituras, mas ele sabe que precisa e ele vai. E ao final ele diz, Senhor, me perdoa porque eu não queria vir, mas me faz tão bem. E não é por um senso religioso de pensamento positivo, não. É por alimento da alma. Alimento da alma. Portanto, olha só a importância da proclamação. Ela salva e ela confirma os salvos. Não para por aí. Temos ainda 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, versículo 21 até o 24. 1 Coríntios, capítulo 1, olha o versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. O batismo é uma das coisas mais importantes na doutrina cristã. Nós entendemos que o Senhor nos ordenou dois rituais religiosos, dois ritos religiosos. O batismo e a ceia. São importantíssimos. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo sob inspiração de Deus no seu Espírito Santo, ele diz, não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Por quê? Óbvio, a pregação tem preeminência. Por quê? É a pregação que vai gerar fé no indivíduo que, uma vez crendo, será batizado. Portanto, a pregação é primária, é de importância primária. É pela pregação da mensagem de Cristo que o ladrão na cruz pôde experimentar salvação, embora não experimentou as águas batismais. Portanto, sim, o batismo é muito importante, mas a pregação é mais. A pregação é primária. É a pregação que conduz o indivíduo à salvação. Outros caminhos religiosos, até cristãos, como se dizem, colocam o batismo no nível da pregação ou até acima.
pois acreditam que alguém só pode ser salvo se for batizado. Não é assim no Evangelho das Escrituras Sagradas. A pregação é primeira. É a pregação que conduz à fé e à salvação. E então, posteriormente, é que esse indivíduo pode vir a ser salvo. Então, olha só a importância. Por que é importante? Ou seja, naquilo que se relaciona à fé, a pregação, a proclamação, ela é primária. Tem que nascer de novo, tem que nascer do alto, tem que nascer primeiro. E como é que nasce? Crendo. Como é que crê? Ouvindo a proclamação do Evangelho. Agora o versículo 21 ao 24. Ainda 1 Coríntios capítulo 1, verso 21 ao 24. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Já podia parar aqui, não é? Mas vamos seguir. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Portanto, veja novamente como é que o Senhor Deus aprovou que os homens fossem salvos. Verso 21, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da proclamação, pela loucura da pregação. Então note de novo a importância da proclamação. Deus aprovou a proclamação. Eu vou tirar isso aqui só para diminuir a frase. Deus aprovou o quê? Aprovou a proclamação do Evangelho para salvar. A proclamação é o anzol de Deus trazendo os seus peixes. Deus aprovou esse meio para que as pessoas viessem a Cristo para experimentar a salvação. Então, é muito importante. E, para fechar esse ponto sobre a importância da proclamação, Gálatas capítulo 3. Do 1 ao 5. Gálatas 3, do 1 ao 5. Gálatas 3, do 1 ao 5, vamos lá? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta retórica, ou seja, a resposta é óbvia. É claro que foi pela pregação da fé.
que se recebeu o Espírito Santo? É claro que foi pela pregação da fé que se operou milagres. Então, tanto a fé, como já vimos, como o próprio sobrenatural, as coisas sobrenaturais de Deus acontecem por causa da pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho, é o testemunho do Evangelho que fez cadeias tremerem. É o testemunho, a pregação, a proclamação do Evangelho, da palavra de Cristo, que fizeram as coisas sobrenaturais acontecerem. Todas as vezes que acontecem coisas sobrenaturais por exibição humana, não é a operação do céu. A operação do sobrenatural de Deus sempre se dá mediante a proclamação da sua palavra. Sempre está ligado, conectado, tem a ver com a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Portanto, olha a importância da proclamação. Aqui em Gálatas, tanto tem a ver com receber o Espírito, vou botar bem aqui. Receber o Espírito, por quê? Porque você não pode receber o Espírito sem ter crido. E você não pode crer sem proclamação do Evangelho, como já vimos nos textos anteriores. Portanto, a habitação de Deus, que vem pela fé, também só é possível pela proclamação. E o sobrenatural. O sobrenatural. O que acontece de sobrenatural nas nossas vidas tem a ver com o Evangelho. E só é sobrenatural de Deus se estiver conectado com a proclamação do Evangelho. Se for conectado com qualquer outra coisa, não vem do céu. Não é das Escrituras. É a exibição de alguém. Provavelmente do inferno é que vem. O sobrenatural de Deus sempre vem por causa da sua palavra, para mostrar a fonte do poder que é Deus, e não o homem, a religião A, B ou C. Portanto, o sobrenatural de Deus vem através da sua palavra. Ok? A proclamação está intrinsecamente ligada ao sobrenatural de Deus. Portanto, irmãos, dessa forma, fica muito óbvio, muito claro, a importância da proclamação. Por meio dela é que a fé salvífica vem. Por meio da proclamação é que a confirmação, dia a dia, após cada luta, noite a noite, confirmando o coração dos salvos, é a proclamação do Evangelho. Também é por meio dessa proclamação que nós mostramos, ou Deus que mostra através de nós, que a proclamação é primária. A primeira coisa é antes do batismo, por exemplo, é antes da ceia. Também por essa proclamação nós recebemos o Espírito. Por essa proclamação nós experimentamos, vivemos, vemos o sobrenatural de Deus. Se é de Deus, estará ligada à proclamação do Evangelho. Irmãos, eu quero fechar esse ponto com a seguinte reflexão prática. Não será que é a ausência dessas certezas que faz com que você não pregue o Evangelho? E se você tem essas convicções, que explicação você dá para não pregar o Evangelho? De acordo com essas explicações básicas, estamos entendendo que essa mensagem, ela precisa ser proclamada com urgência, porque é a mensagem mais importante que um ser humano deveria ouvir, ou deve ouvir. Então eu te pergunto, para os teus familiares, tu tens algo mais importante para dizer do que a mensagem do Evangelho? Para os teus amigos, há algo mais importante para falar? Aquele filme, aquela série, que provavelmente está bem atualizadazinha, né, na pandemia, mas e a série da leitura bíblica? A série da proclamação do Evangelho? Como é que está a atualização dela? Nós somos terríveis pecadores, sim, e falhamos, mas nos corrijamos. Olhe para o que de fato importa. O Evangelho está no topo
lá no alto, no ápice da lista de coisas importantes para falar para as pessoas. Eu diria que isso é até um teste válido, um teste que Deus aprova, um teste de amizades, um teste de afetos. Do tipo assim, se você é realmente amigo dessa pessoa, que tipo de informação ou de notícia ou de coisa você falaria para ela? Se você tem muito apreço por alguém, você diria para ela coisas de nível baixo, intermediário, médio, ou você procuraria dizer coisas de nível alto e de nível altíssimo? Os seus amigos aprovariam a sua amizade, a sinceridade da sua amizade, se eles soubessem que você está falando para eles só coisas de nível intermediário e que você se nega a dizer para eles as coisas de nível altíssimo? Talvez você diga, mas eles não consideram o evangelho tão importante. Mas não é sobre o que eles consideram importante. Não é o que eles vão te dar que eu estou perguntando. Eu estou perguntando o que você tem para oferecer. Então não é sobre o que eles acham do evangelho, é sobre o que você acha. Pois um dia eles vão entender. Mas você, que já é um crente, já deveria ter entendido. Pense nisso. Por que é que eu não proclamo o evangelho aos meus amigos? Eu estou realmente convencida de que não tem mensagem mais importante? Ou eu tenho dúvidas? Pense nisso. E nesse ponto quero passar para a prática. A prática da proclamação, onde vamos terminar nosso tema proclamação. Vou apagar aqui. Então o tema continua sendo proclamação, só que agora falaremos da sua prática. Ou seja, como se praticar a proclamação, ok? Vamos falar um pouco sobre isso. Como é que eu faço para praticar? Existem duas formas de você praticar a proclamação, ok? Uma delas é não verbal. A prática não verbal, ela é real, ela existe. E muita gente se escora nela como desculpa para não pregar verbalmente. Mas ela existe. O próprio Deus usa uma proclamação não verbal. Ou alguns vão falar uma proclamação por meio do testemunho da vida. Testemunho de vida, como alguns colocam. Tá? Então, como é que se dá essa proclamação não verbal, pensando em Deus? Salmo 19, do 1 ao 6. Salmo 19, do 1 ao 6. Salmo 19, de 1 ao 6 diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo,
o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Então, o que o salmista está dizendo é que Deus manifesta-se de maneira não verbal, ou seja, sem o uso das palavras. Ele está dizendo que a criação é suficiente para manifestar uma das qualidades de Deus, que ele é glorioso. É uma das virtudes de Deus, a sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É uma proclamação não verbal. Não há palavras. Você olha o céu, olha o que ele criou, as obras das suas mãos, o mar. Eu não gosto muito de tomar banho no mar. O sal me incomoda profundamente. Mas é muito prazeroso ir até a beira do mar. Em Cabo Verde se tem locais belíssimos, onde você se coloca acima do mar. Tem ainda em Pedra Badejo um restaurante que fica na ponta de uma rocha que fica dentro do mar. É belíssimo aquilo. Então, estar naquele lugar, você possibilita um encantamento com as obras de Deus por causa de quem Ele é. Um vislumbre dessa glória, das maravilhas da sua criação. Sim, isso é um testemunho não verbal. Agora, é possível que já tenha algumas pessoas dizendo, é assim que eu gosto de pregar o Evangelho. Eu sou bom nisso. Eu não sou bom em falar, não, eu tenho vergonha, eu não tenho jeito, mas nesse aí eu sou bom. Eu proclamo o Evangelho assim, não verbal. Acabei de aprender que eu sou um evangelista não verbal. Vamos criar uma turma de profissionais da fé não verbal. Os evangelistas não verbais. Nós tínhamos, infelizmente, a gente teve um irmão em redenção que ele era muito adepto disso. Ele era muito bom em servir em outras áreas, mas quanto à proclamação do Evangelho, ele era realmente, não é que ele era contra a pregação, mas ele priorizava o que ele chamava de pregar pelo testemunho de vida. Literalmente era uma pregação não verbal. Ele entendia, eu espero que tenha mudado, pois já não está conosco, por esse motivo não está mais conosco, pois eu o convidei a considerar sair do nosso meio, porque ele achava que bastava o testemunho de vida, de não dizer palavrão, de não fazer cábula ou pesca, como dizemos no Brasil. Cábula é como se diz lá nos seus países, pesca é como a gente chama comumente aqui no Brasil. E então eu achava que isso era testemunhar o Evangelho. Sim, esse é um testemunho não verbal. E todo crente tem que ser um praticante do testemunho não verbal. Por quê? Porque o testemunho não verbal, o testemunho de vida, é um fruto direto do que o Evangelho fez em nós. Se você não testemunha com a sua vida, silenciosamente, sobre o que o Evangelho fez na sua vida, você precisa ir para o Evangelho para que ele venha a confirmar a sua fé. Como já vimos anteriormente. Confirmar, ok? Isso aí é com certeza. Agora, há uma profunda má compreensão a respeito do Evangelho em alguém que acha que vai priorizar a pregação do Evangelho não verbal. Qual é o profundo erro? É que tal pessoa não analisou direito o que é que o testemunho não verbal faz. Nós já vimos o que é que a proclamação faz. A proclamação é o testemunho verbal. Vou já colocar um pouquinho mais aqui. A proclamação verbal do Evangelho produz fé que salva. A proclamação, o testemunho não verbal do Evangelho, veja só o que é que produz. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1.
Romanos 1, do 18 ao 20. Preste bem atenção. Você que acha que recebeu uma autorização de só testemunhar não verbalmente. Você diz que ama seus familiares e os seus amigos à sua volta, seus colegas de trabalho, e acha que está pregando para eles não verbalmente. Testemunhe não verbalmente, sim. Tenha um testemunho de vida silencioso, sim. Mas não priorize isso. Ou seja, viva assim, tenha um testemunho limpo e libado, mas não faça disso o seu método de pregação do evangelho principal. Por quê? Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que a Bíblia está dizendo? Que o testemunho não verbal da criação de Deus não salva. Porque o que salva, já vimos, é a proclamação do Evangelho. Mas o testemunho não verbal, ele é suficiente para tirar a desculpa de alguém. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, se você quer dar uma chance de salvação a um amigo, a um familiar, fale o Evangelho. Porque se você só testemunha não verbalmente, você só está condenando ele. Com o seu testemunho silencioso, você só está condenando ele. Porque ele, ao ver a sua vida diferente, vai ver que você é diferente. Vai achar interessante aquilo que é diferente. E vai saber que ele tinha que ser assim. Só que ele não vai saber como ser assim. Porque o testemunho não verbal não informa como ser assim. O testemunho não verbal informa que há diferença. Informa que é possível ser diferente. É possível ser correto. Mas como? Como é que alguém vai, olhando para a minha vida, uma pessoa transformada pelo Evangelho, aí vai olhar para a minha vida e vai dizer, olha só, ele é diferente, já entendi, é porque ele se arrependeu dos seus pecados, ele creu em Jesus Cristo, ele ouviu o Evangelho da salvação, que legal. Como é que alguém vai entender isso se você não falar? Portanto, você aumenta a carga de condenação. Então, que tipo de amigo é você que só testemunha não verbalmente? Portanto, cuidado com essa opção. Na verdade, penso eu que a escolha pelo testemunho não verbal, frequente, constante, primário, primeiro e acima de tudo, eu só testemunho não verbalmente, está mais ligada a vergonha, medo, incertezas quanto à fé, do que necessariamente a uma transformação de vida. Mas isso aí é para a sua análise. Portanto, irmãos, a prática da proclamação do Evangelho, ela pode ser e deve ser apresentada de maneira não verbal, sim, por meio de um testemunho. Mas lembre-se, por meio dessa prática não verbal, o próprio Deus se manifesta de maneira a tirar a desculpa das pessoas. A natureza, a criação não oferece uma possibilidade de entender a salvação. Oferece a possibilidade de entender que há um Deus e que tais pessoas deveriam se voltar para Ele. Mas não diz como, por exemplo. Portanto, é uma proclamação não verbal, sim, mas ela não oferece salvação.
Agora, a segunda, é onde vamos terminar, é a verbal. Verbal significa falada, né? Exposição do verbo. Falar. Então, essa é a forma pela qual Deus oferece salvação. Como já vimos na importância da proclamação. Mas aqui nós vamos rapidamente a alguns textos verificá-la. Por exemplo, em Salmo 19 nós vimos que o próprio Deus revela, manifesta-se não verbalmente. Mas ali mesmo no Salmo 19, a partir do verso onde paramos no 6, vamos a partir do 7. Salmo 19, do 7 ao 11. Salmo 19, do 7 ao 11. Olha só que interessante. No mesmo salmo, onde o Senhor Deus apresenta o seu testemunho não verbal por meio da criação, olha o que ele diz logo a seguir. Salmo 19, 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita. É um contraste. O testemunho não verbal, ele não é perfeito no que diz respeito a oferecer caminho e salvação. Mas a lei do Senhor é perfeita. É ela que restaura a alma. Não é o testemunho não verbal, é a lei do Senhor. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles, ou seja, pela lei do Senhor, pelo testemunho do Senhor, pelos preceitos do Senhor, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. E olha o verso 14. Verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É interessante como o Salmo começa. Ele começa falando de um testemunho não verbal. Os céus proclamam, o firmamento anuncia. Mas depois de falar que a palavra de Deus é perfeita, o salmista termina o salmo dizendo assim: as palavras dos meus lábios te sejam agradáveis. Ou seja, é melhor falar. É melhor falar. O testemunho não verbal é real e é legítimo. Mas não é para salvação. O que salva, o que admoesta, o que confirma é o testemunho verbal. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Portanto, o testemunho verbal, ele precisa ter preeminência. Ele precisa ser enfatizado, vivido, porque ele é de fato o testemunho pelo qual o Senhor derrama salvação. Isaías 58:1. A prática da proclamação precisa ser verbal, ou seja, por palavras. Você precisa falar. Isaías 58:1. Isaías 58:1. Deus chamando o profeta à proclamação. Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Ergue a voz com a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Como é que o povo de Israel compreenderia que Deus está furioso contra os seus pecados se simplesmente o profeta ficasse vivendo uma vida reta? As pessoas iam dizer como dizem: não,
É o estilo de vida dele. Não, é assim que ele pratica a fé dele. A gente faz do nosso jeito. E Deus diz, não. Ele diz, clama a plenos pulmões. Aqui é mais do que falar. Aqui é o Senhor dizendo, existem situações, a situação de Israel exigia isso, onde é necessário gritar o Evangelho. Atacar o pecado com a espada do Evangelho. Proclamar ousadamente a plenos pulmões. Portanto, a plenos pulmões. Ou seja, a mensagem do Evangelho tem que ser externada, muitas vezes com força, muitas vezes com gritos. A palavra do Senhor é um testemunho profundamente verbal. Temos ainda Atos capítulo 18, verso 9. Chegando para a nova aliança, a proclamação do Evangelho da Graça, Atos 18, 9 e 10. Atos 18, 9 e 10. Não te cales, diz aí o texto. Vejamos. Atos 18, 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Deus estava dizendo, Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade, ou seja, eu tenho eleitos, eu tenho gente nessa cidade que eu vou salvar. Se eu vou salvar, Paulo, vamos lá. Como é que eu salvo, Paulo? Como é? Como é que eu já disse que eu salvo, Paulo? Vamos lá, minha sala. Através da pregação. Que tipo de pregação? Não verbal ou verbal, Paulo? Verbal. Pois eu estou dizendo, fala e não te cales. Porque nessa cidade eu tenho muita gente que precisa experimentar salvação e eu as escolhi. Eu quero salvá-las, Paulo. Portanto, não adianta só passar por ela testemunhando que é uma nova pessoa. Eu quero salvá-las. Portanto, fala e não te cales. Não dá para ser mais claro do que isso, certo? Básico do básico. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos concluir. 2 Timóteo 4, 1 e 2. 2 Timóteo 4, 1 e 2. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, eu te conjuro perante Deus e Cristo. Eu te conjuro. Eu estou exigindo que você jure que vai pregar. Eu estou te pegando pelas bitacas e eu estou dizendo assim, tu tem que pregar. Eu estou fazendo isso contigo, diante de Deus e de Cristo. E a conjuração é essa. Prega a palavra. Prega a palavra. Como é que você prega uma palavra? É falando, é verbal. Ele diz insta. Instar é insistentemente. Insista. Quer seja oportuno, quer não. Nota.
Paulo está dizendo que a pregação do evangelho era tão urgente, importante, que você deve até encarar o fato de ser um importunador. Como muitas vezes nós não queremos ser. Não, eu vou importunar a pessoa. Ela pode achar que é um importúnio hoje, sim, e talvez vai achar. Mas, de novo, não é sobre o que ela acha, é sobre o que nós sabemos. É sobre o que você sabe. Ela pode achar você um importunador hoje, mas um dia ela vai te entender. Nem que seja diante das portas do inferno para onde ela vai. Mas ela saberá que você foi honesto, fiel, que amou de verdade, que lhe ofereceu o que você tinha de melhor. Não fazer isso, se você se basear pelo que ela entende, pelo que o valor que ela dá ao evangelho, então você não vai pregar. E naquele dia, a vergonha será sua, por ter negado a importância do evangelho. Então não é sobre o que as pessoas pensam do evangelho, é sobre o que você pensa. É sobre o que eu penso. Então, insiste, prega. Quer seja oportuno, ou seja, tenha oportunidade, prega. Se não tiver oportunidade, crie a oportunidade. Essa é a ideia. Crie a oportunidade. E é daí que vem a ideia de estratégias, de meios, de formas. Você não muda o conteúdo do evangelho, senão você negou o evangelho. Mas a forma com que eu vou apresentar, essa daí, meu amigo, é didática cristã, é inteligência, é sabedoria. Paulo era um desses. E nós vamos terminar com um texto que apresenta isso. 1 Coríntios 9, 19. Eu vou colocar bem aqui assim. 1 Coríntios 9, do 19 até o 23. Olha só que interessante. Se para Paulo o evangelho era tão importante, tão primário, tão útil, tão fundamental, tão poderoso, que deveria ser pregado até o ponto de pegar o rapaz Timóteo pelas bitacas, eu te conjuro perante Deus e Cristo, prega, insiste, quer haja oportunidade ou não, cria as oportunidades. Por quê? Se Paulo pensava assim, então é justo que ele fizesse assim. 1 Coríntios 9, olha só que texto incrível. 1 Coríntios 9, 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então Paulo tinha a mensagem. Agora ele pensava, como eu faço para essa mensagem chegar ao maior número possível? Vou dar um jeito. E aí se metia onde dava. Por esse motivo, irmãos, somos indesculpáveis por não pregar o evangelho. Ah, mas eu sou tímido, eu não sei falar. É tímido? É tímida? E como é as suas conversas sobre séries? Você é tímido para falar sobre séries? Vamos lá, minhas meninas são meninas, estamos em sala de aula. Me diga uma série que é muito comum entre as moças adolescentes. Vamos lá. Friends. Friends. Hã? Ok, Friends. Você é tímido para falar de Friends? Ou você fala tranquilamente? Se você não é fã de Friends, é Friends de amigos, não é isso? É. Ok, agora eu entendi qual é também.
Se você não é fã de Friends, mas é fã de outra série, deve ter o seu grupinho, a sua patotinha, onde você fala tranquilamente sobre isso. Então, está comprovado que o seu problema não é timidez. O seu problema é que você não se identifica com o Evangelho como você se identifica com a sua série preferida. Ponto final. Ah, eu sou tímido para falar sobre o Evangelho com meus amigos e tal. E futebol? Você fala com eles? Fala, né? Você gosta de futebol? Gosta? Fala sobre isso? Então, o seu problema não é timidez. É timidez com o Evangelho e não com seus amigos. Então, deixe de ser tímido com o Evangelho. Paulo sabia o que era o Evangelho, a importância dele. Por isso ele dizia, agora eu tenho que dar um jeito para que as pessoas ouçam. Porque eu espero que elas sejam salvas. Eu gostaria que elas fossem. Paulo chegou a dizer em Romanos 9, eu até seria anátema. Eu correria o risco de ser amaldiçoado para que eles fossem salvos. Os meus compatriotas, os meus irmãos. Por quê? Porque Paulo entendia o Evangelho. Ah, mas era um apóstolo. Não, não é só por isso não. Ele era um pecador que experimentou salvação. É por isso. Você e eu temos a mesma experiência se somos salvos em Cristo. Portanto, use o futebol, as redes sociais. O que é que você posta? Que recados, que mensagens, que memes, que quadrinhos, que mensagens você manda para os seus amigos? Abra sua mente para o bem. Fala e não te cales. Insista. Quer haja oportunidades ou quer você tenha que criar as oportunidades. Testemunho não verbal. Para abrir portas para o testemunho verbal. Para que as pessoas possam dizer, quando você falar, ah, por isso que você é diferente. E não elas ficarem lá, por que ele é diferente? Não. Quando você viver e então falar, as pessoas vão ouvir e vão identificar. Só pode ser verdade, pois o que ele diz, ele vive. O que ele vive tem a ver com o que ele diz. Cuidado que tem uma frasezinha bem famosa que diz assim, eu não lembro o autor e nem me faz falta, mas ele diz, pregue o Evangelho, se possível, com palavras. Eu já vi crentes usando essa frase. E ela quer dizer que é possível você pregar o Evangelho sem palavras. E isso é uma grande mentira do diabo. Se é mentira, só pode ser dele. Você deve testemunhar, não verbalmente. Mas isso não é o Evangelho. Isso é fruto do Evangelho na sua vida, mas isso não é o Evangelho para as pessoas. O Evangelho, como nós vimos, é uma notícia. É a boa notícia. Como é que você dá uma notícia sem falar? Até para quem é surdo, você precisa falar de uma maneira que eles entendam. Não existe notícia não verbal. Não. Prega, fale e não te cales. Algumas ideias. Por exemplo, eu queria tanto, mas eu não sei. Existe um livro que a gente viu num curso chamado Q3. Q3 significa qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer hora. Q3. Onde você usa ali, nos 3 primeiros minutos, você consegue começar a apresentar o Evangelho para alguém, e mesmo em 3 minutos você consegue. Mas é interessante como, se você conseguir a atenção de uma pessoa por 3 minutos, normalmente você consegue um pouco mais. E é interessante como você começa a perceber as oportunidades. Por exemplo, cabeleireiro. Talvez o cabeleireiro cortando, nós temos uma cabeleireira entre nós, a irmã Sônia, talvez o cabeleireiro cortando, o cliente pode até ficar insatisfeito. Mas lembra, ele não vai sair dali com a metade do cabelo cortado. Ele vai esperar. Então, de maneira muito afetuosa, você pode apresentar o Evangelho e aproveitar bem aquele tempo. Mas, mais do que isso, se você vai cortar o cabelo em algum lugar, a pessoa, o cabeleireiro, ele quer o seu dinheiro, ele quer fazer o seu serviço, porque ele precisa do seu dinheiro.
Então, que tal, naquele momento, você aproveitar para falar do Evangelho? Ou você acha que ele vai dizer, não, levante, vai embora, não quero seu dinheiro? Não. Tenho certeza que ele vai cortar, não vai ter nenhuma dificuldade. Você está lá, ele está lá. Mas como é que eu começo? Comece falando de cabelo, rapaz. Você não sabe falar o Evangelho falando de cabelo, não? Deixa eu te dar uma ideia. Existe alguma história na Bíblia que fala de cabelo? Tem várias. Que tal a história de Sansão? Introduz com isso. Que tal a história dos homens que atiravam com uma funda, que era um tipo de baladeira, e não erravam num fio de cabelo? Então, por meio de histórias bíblicas, chegue ao Evangelho. Faça a trilha até o Evangelho. Então, pense, raciocine. Crie estratégias. Você é comerciante? Versículos para a sua loja, cartões, folhetos. Ah, mas eu tenho medo de perder clientes. Então, dinheiro para você é mais importante do que a salvação das pessoas? Não há nenhuma prova, nenhuma garantia de que você vai perder clientes por causa disso. Você está usando uma desculpa vazia. Redes sociais. Coloque textos, vídeos, coisas ligadas ao Evangelho, testemunhe. Ah, mas as pessoas vão saber que eu sou crente. Então o teu problema é ser crente. Sai disso então. Larga esse negócio que está te fazendo mal. Se ser crente para ti é um peso, uma vergonha, que você quer se esconder disso, para que você é crente? Larga esse negócio, não vai fazer outra coisa da vida. Necessidades. As necessidades, as nossas e as das pessoas, são portas abertas para o Evangelho. Uma irmã disse da história da mulher que enxugou os pés de Jesus com o cabelo. Quem foi que falou? Irmã Celina Oliveira. Muito bem, a irmã Celina está lembrando, né? A história da mulher que enxugou os pés de Jesus com os cabelos, olha que legal. Sabe, eu já pensou, senta, rapaz, está cortando meus cabelos, eu não vou mais nem poder enxugar os pés de Jesus, já pensou? A pessoa, que história é essa? Você não conhece não a história da mulher que enxugou os pés de Jesus com os cabelos? Pois corte aí enquanto eu conto a história. Pronto. Ou tu acha que a pessoa vai sair dali correndo? Não, eu vou tapar os ouvidos. Como é que ela corta o teu cabelo? Então assim, são situações que podem ser usadas. Então as necessidades. Procure saber como é que estão seus vizinhos nessa pandemia. Leve 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e entregue em nome de Jesus. Olha, Jesus Cristo espera que eu te ame de maneira prática. Está aqui. Me perdoe não ter vindo antes. Jesus Cristo tem me abençoado. Perdoa meus pecados para que eu amasse você. Ele ama você. Então conheça Ele. Se você quiser eu te apresento melhor. Ou seja, use as necessidades das pessoas para suprir a necessidade física, mas não esqueça da maior necessidade que é a espiritual. E normalmente, na verdade, de toda a minha experiência como crente, e eu gosto muito de ações sociais, como todos sabem. Já fiz isso com surdos, usando muito o futebol no Brasil, lá em Cabo Verde. E eu nunca encontrei alguém que receba um bem físico que não se disponha a ouvir sobre o Evangelho. Nunca. Já fiz isso com pessoas de toda e qualquer religião que eu conheci, claro. Com evangélicos de igrejas equivocadas, com católicos, com muçulmanos. E sabe o que foi gerado a partir disso? Respeito. Até amizade sincera. Que é o meu último ponto aqui. Faça das suas amizades sinceras. Amizades redentoras. Esse livro, Amizade, a chave para a evangelização, ele não está no concurso, viu? Esse livro apresenta o seguinte: faça amizades verdadeiras. E dessas amizades verdadeiras, faça delas amizades redentoras. Muitos crentes fazem amizades falsas para apresentar o Evangelho. Não faça isso. Isso é mal, é feio. Parece que você só quer ser amigo das pessoas se elas aceitarem o Evangelho. Não. Se elas aceitarem o Evangelho, elas vão ser minhas irmãs, eternamente. Mas se elas não aceitarem, eu ainda assim quero ser suas amigas, sinceramente, pelo tempo que tivermos aqui. Porque se não é assim,
Então, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão perceber a sua falsidade. Então, eu sou amigo de qualquer pessoa a quem eu já preguei e quer ser meu amigo. Eu tenho amigos muçulmanos, amigos. Seni Balde, que às vezes ele está aí assistindo, muçulmano. Tinha acesso à minha casa em Cabo Verde. E se ele vier aqui, tem acesso do mesmo jeito, é meu amigo. Magnífico Pereira, lá de Redenção Unilab. Cabo mais alto que eu já conheci. Muçulmano. É um dos caras, na verdade ele é o cara, aqui em Redenção, do meio dos muçulmanos, ele é o que mais demonstrou respeito pela minha pessoa e minha fé. Pelo meu trabalho com o evangelismo por meio do futebol. Então são pessoas que quando eu falo deles, eu preciso segurar aqui meu estômago para não me emocionar. Porque são pessoas que eu tenho muita consideração. Gostaria, sinceramente, que eles abraçassem esse evangelho. Porque eu queria desfrutar da amizade deles eternamente. Mas o evangelho me diz que só teremos esse privilégio aqueles que crerem unicamente em Jesus Cristo. Mas a minha amizade para com eles é sincera. Portanto, amizades redentoras, amizades sinceras. Portanto, são ideias. Muitas outras poderiam ser acrescentadas, mas eu creio que essas nos servem para abrir um pouco a mente. Vá e faça. Ide fazer discípulos. Portanto, aqui eu concluo esse tema do nosso quarto elemento básico da fé cristã. O primeiro qual é? Oração. O segundo qual é? Meditação. O terceiro qual é? Congregação. E o quarto? Proclamação. Creio que de maneira básica, sem ser superficial, foi feito um bom trabalho até aqui. Se Deus nos permitir, próximo domingo então falaremos sobre o quinto e último elemento básico da minha percepção na vida cristã, que é contribuição. Contribuição para com a obra do Senhor. Acompanhe. Então hoje nós encerramos os 2 pontos que estão à disposição para quem quiser concorrer à Bíblia de Referência Thompson, as revistas, a minha coleção de revistas da editora Fiel, Fé para Hoje, e o Guia Internacional de Oração. Guia de Intercessão Mundial. Guia de Intercessão Mundial, ok? Uma excelente pesquisa missionária para oração missionária. Então, se você está acompanhando, se você quer participar, esses 2 pontos. Esse que terminou hoje, que é a proclamação, e o anterior, que é congregação. Faz um resumo desses 2, manda pra gente e a gente vai ver qual é o que vai ganhar essa Bíblia, esses livros aí, ok? E próximo domingo, se Deus permitir, estaremos continuando com o último ponto, que é a contribuição. Quero terminar me dirigindo especialmente aos irmãos aí do Timbó e do Vila, pedindo suas orações, que daqui a pouquinho, na verdade já está na hora, eu fui aqui um pouquinho adiante, mas já estou indo aí para reunião da diretoria, onde vamos falar sobre a volta às reuniões. Já que ontem, no decreto do Estado, colocou a região metropolitana, da qual o Maracanã faz parte, como as cidades que entraram para a fase 2 do retorno às atividades. Fase 2 quer dizer que a gente pode voltar a reunir com 20% da capacidade do prédio. Então estou indo agora lá para o nosso prédio medir direitinho, e aí na semana a gente vai estar anunciando como é que vai ser as nossas programações, tá bom? Aos meus irmãos do Vale do Acarape, Redenção e Acarape, ainda não. A região fora da metropolitana ainda está em fase 1, ainda não pode abrir. Aguardemos um pouco mais, talvez na próxima semana isso venha a ser uma realidade também para os demais. Por esse motivo, próxima semana ainda pretendemos estar aqui próximo domingo oferecendo aos irmãos do Vale do Acarape também a instrução da escola bíblica, ok? Às 18 horas estaremos aqui, se Deus permitir, para adorá-lo com culto e estudo da sua palavra. Por favor, acompanhe e convide os seus amigos. Vamos orar e assim terminar. Eu ia cantar um hino, mas eu confesso que
adiantei, eu tenho uma reunião para fazer agora com os diáconos, já devem estar ali com raiva de mim. Brincadeira. Vamos orar e assim terminar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã, por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus querido, pelo privilégio de ter sido alcançado pela mensagem do Evangelho e ter crido nessa mensagem. Ser salvo por ela, por ter tido fé nela. Agora nos ajuda a sermos proclamadores, reprodutores da mensagem que chegou a nós. Ajuda a Tua igreja a ser assim. O mundo precisa disso, nossos familiares e amigos precisam. Para a Tua glória eu oro. Em nome de Jesus Cristo. Amém.